Em meio à neve, uma criança oferece um biscoito e um convite inesperado a uma mulher em situação de rua. Gesto inocente da menina desencadeia uma série de encontros que quebram muros invisíveis entre três corações solitários. Sem saber, eles iniciam uma jornada de cura, onde o amor nasce das escolhas e transforma estranhos em família. Em uma manhã fria de junho em São Paulo, o céu cinzento parecia tocar os arranha-céus do centro da cidade. A garoa constante transformava as calçadas em espelhos trêmulos, onde se refletiam as vidas apressadas dos paulistanos. No Terminal Bandeira, entre o vai e vem de pessoas agasalhadas, Manuela, uma garotinha de 7 anos, observava com olhos curiosos uma mulher encolhida em um banco. "Pai, aquela moça está com frio", disse Manuela, puxando o casaco de Rafael Oliveira, um arquiteto de 38 anos, que consultava o celular enquanto esperavam o ônibus. Rafael ergueu os olhos rapidamente e viu quem a filha apontava. Uma jovem mulher encolhida sob um casaco fino demais para aquele frio cortante. Tinha os cabelos negros desalinhados e o rosto escondido entre as mãos. Não parecia estar pedindo nada a ninguém, apenas tentando sobreviver àquela manhã gelada. "Ela não é problema nosso, filha", respondeu Rafael, voltando a atenção para o telefone. "Nosso ônibus está chegando." Mas Manuela tinha herdado a teimosia da mãe. Antes que Rafael percebesse, a menina já havia se aproximado da mulher, segurando um pacote de biscoitos em forma de ursinhos que havia guardado da lancheira escolar. "Moça, você quer um ursinho? Eles são quentinhos porque estavam no meu bolso", disse Manuela, estendendo um biscoito. A mulher levantou o rosto lentamente, revelando olhos castanhos profundos que pareciam carregar o peso do mundo. Por um instante, um lampejo de surpresa iluminou seu semblante. "Obrigada, pequena", respondeu com voz rouca, aceitando o biscoito com dedos trêmulos. "Faz tempo que ninguém me oferece nada." Rafael chegou apressado, pronto para repreender a filha, mas algo na cena o deteve. A mulher não havia pedido nada. Não havia tentado se aproximar de Manuela. Pelo contrário, parecia quase assustada com o gesto de bondade. "Pai, ela pode ir morar com a gente? Ela parece a princesa do livro que a professora leu, só que está sem coroa", perguntou Manuela com a naturalidade das crianças. A mulher tentou se levantar, como se quisesse deixar claro que não havia pedido nada, mas suas pernas cederam. Rafael a amparou por reflexo, sentindo o quanto ela estava gelada e frágil. "Eu estou bem", murmurou ela, tentando se afastar. "É só o frio." Mas seus olhos reviraram e ela desmaiou ali mesmo no terminal movimentado. Rafael, pego de surpresa e com a filha agarrada à sua perna, não viu alternativa senão chamar um táxi e levar a desconhecida para casa. Era irresponsável, sabia disso, mas algo naquela mulher, talvez a dignidade com que tentara recusar ajuda, o impedia de simplesmente deixá-la ali. O apartamento de Rafael ficava no Jardim Paulista, um desses prédios antigos, com sacadas espaçosas e pé direito alto. Ele havia herdado o imóvel dos pais e o mantinha com o cuidado de quem preserva memórias. Desde que Gabriela, sua esposa, havia partido após uma longa doença 3 anos antes, o lugar parecia grande demais para apenas ele e Manuela. A desconhecida foi acomodada no sofá, perto da lareira elétrica. Manuela correu para buscar seu cobertor preferido, estampado com estrelas, e o colocou sobre ela. "Como ela se chama, pai?" perguntou a menina, observando a mulher adormecida. "Não sei, filha." "Vamos esperar ela acordar para perguntar." Cerca de 1 hora depois, a mulher abriu os olhos lentamente. Confusa, olhou ao redor, tentando entender onde estava. Ao ver Rafael sentado na poltrona próxima e Manuela brincando no tapete, tentou se levantar abruptamente. "Calma", disse Rafael. "Você desmaiou no terminal." "Sou Rafael e esta é minha filha Manuela." "Como se chama?" Ela hesitou como se tentasse decidir se deveria dizer a verdade. "Cecília", respondeu finalmente. "Cecília Lima." "Cecília, você está segura aqui?" Manuela insistiu que a trouxéssemos e, sinceramente, não poderíamos deixá-la daquele jeito no terminal. Manuela se aproximou, segurando uma boneca de pano. "Cecília é nome de princesa", declarou a menina. "Você quer ver meus desenhos?" Um sorriso tímido surgiu no rosto de Cecília. O primeiro. Ela assentiu,
e Manuela correu para buscar seu caderno de desenhos. Não precisa fazer isso, disse Cecília para Rafael quando a menina se afastou. Assim que eu me sentir melhor, vou embora. Não quero incomodar. Fique pelo menos até o tempo melhorar, respondeu ele. Além disso, já percebeu que minha filha é teimosa? Ela não vai deixar você sair tão facilmente. Naquela noite, Rafael improvisou o quarto de hóspedes para Cecília. Ofereceu roupas limpas que haviam pertencido à sua esposa, uma camiseta e calças de moletom que pareciam grandes demais para o corpo frágil de Cecília. Durante o jantar, uma sopa de legumes que Rafael havia preparado, Manuela dominou a conversa, contando histórias da escola e perguntando se Cecília sabia desenhar princesas. A mulher, ainda reservada, respondia com poucas palavras, mas seus olhos ganhavam vida quando a menina falava. Você tem uma filha maravilhosa, comentou Cecília, ajudando a tirar a mesa depois que Manuela foi dormir. Ela tem o coração puro. Às vezes puro demais para este mundo, respondeu Rafael com um suspiro. Desde que perdemos minha esposa, Manuela vê o mundo com olhos diferentes, sempre procurando o bem nas pessoas. Sinto muito pela sua perda, disse Cecília, e havia uma sinceridade em sua voz que não estava ali antes. E você, tem família? Perguntou Rafael, servindo 2 xícaras de chá. O semblante de Cecília escureceu. Não mais, respondeu simplesmente. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Rafael percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Desculpe, não quis ser intrometido. Está tudo bem, disse ela, segurando a xícara com ambas as mãos para absorver o calor. É só que faz tempo que não converso assim com alguém. Quando Rafael acordou na manhã seguinte, encontrou a cozinha impecavelmente limpa e um bilhete na mesa. Obrigada pela gentileza. Não posso ficar, Cecília. Sentiu uma pontada de desapontamento que o surpreendeu. Manuela ficaria arrasada ao descobrir que sua princesa havia partido. Mas ao abrir a porta do apartamento para buscar o jornal, lá estava Cecília, sentada no corredor com o rosto entre as mãos, como se travasse uma batalha interna entre ir embora ou ficar. O café está pronto, disse Rafael simplesmente, e Manuela vai acordar logo. Ela ficaria triste se não pudesse se despedir. Cecília levantou os olhos, repletos de uma gratidão silenciosa, e assentiu, seguindo-o de volta para dentro. Que nenhum dos dois sabia é que aquele simples gesto, retornar em vez de desaparecer, seria o primeiro passo de uma jornada que transformaria suas vidas para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Os dias seguintes transcorreram em um ritmo cauteloso, como se todos estivessem testando o terreno de uma nova realidade. Cecília permanecia reservada, falando pouco sobre seu passado, mas sua presença já era sentida na rotina do apartamento. As manhãs começavam com o café que ela preparava silenciosamente antes de todos acordarem. À tarde, ajudava Manuela com os deveres de casa, enquanto Rafael trabalhava em seus projetos arquitetônicos no escritório improvisado na sala. Era evidente que Cecília possuía educação refinada, sua postura, seu modo de falar, as referências que ocasionalmente deixava escapar. Certa tarde, enquanto desenhava com Manuela na mesa da cozinha, a menina pediu que ela desenhasse um vestido de princesa. Quero um vestido que brilhe como as estrelas do meu cobertor, explicou Manuela com entusiasmo. Com alguns traços precisos, Cecília criou um desenho que fez os olhos da menina se arregalarem de admiração. Não era um simples esboço infantil, mas um croquis digno de um ateliê de alta costura, com detalhes de caimento de tecido e pequenas anotações nas bordas sobre materiais e acabamentos. Uau! Você desenha como gente da televisão! Exclamou Manuela, fascinada. Você era artista antes? Um sorriso triste passou pelo rosto de Cecília. Eu desenhava roupas há muito tempo. Rafael, que passava pela cozinha naquele momento, parou para observar o desenho. Impressionado, perguntou, você é estilista? Era, respondeu Cecília, guardando rapidamente o lápis. Em outra vida. Naquela mesma noite, enquanto colocava Manuela para dormir, Rafael notou uma intensa febre na filha. Preocupado, ligou para o Dr. Paulo, médico da família que atendia a domicílio.
Ao examinar Manuela, o médico diagnosticou uma gripe forte, mas tratável com os medicamentos adequados. Antes de sair, Dr. Paulo notou Cecília observando discretamente da porta do quarto. "E a senhora como está? Parece um pouco abatida também", comentou ele. "Estou bem", respondeu Cecília rapidamente. Mas Rafael percebeu como ela se apoiava no batente da porta, visivelmente exausta. "Dr. Paulo, você poderia examinar nossa hóspede também? Ela estava em situação bastante precária quando a encontramos", pediu Rafael. Cecília tentou recusar, mas seu corpo atraiu quando uma tontura a fez cambalear. O médico a conduziu até o sofá da sala e, após um breve exame, constatou desidratação severa e sinais de exaustão. "A senhora precisa de cuidados também", afirmou o médico, prescrevendo vitaminas e recomendando repouso. "Tem alguém que possamos contatar? Algum parente?" "Ninguém precisa saber se estou viva ou morta", respondeu Cecília em voz baixa, mas firme. O Dr. Paulo trocou um olhar significativo com Rafael antes de se despedir. Quando ficaram sozinhos, Rafael se sentou na poltrona em frente ao sofá onde Cecília repousava. "Você não precisa contar nada que não queira", começou ele. "Mas preciso saber se estamos escondendo alguém procurado pela polícia ou algo assim." Um riso amargo escapou dos lábios de Cecília. "Não. Não estou fugindo da lei. Estou fugindo de mim mesma, talvez." Rafael assentiu sem pressionar. No dia seguinte, ao sair para a farmácia, comprou não apenas os remédios prescritos, mas também um caderno de desenho profissional e um estojo de lápis de cor. Colocou os itens sobre a mesa de cabeceira do quarto de hóspedes com um bilhete. Vi como seus olhos brilhavam enquanto desenhava. Talvez seja a hora de recomeçar. Quando retornou mais tarde, encontrou o caderno intocado, mas o bilhete havia desaparecido. Com Manuela doente, Cecília assumiu naturalmente o papel de cuidadora. Preparava sopas caseiras, lia histórias e aplicava compressas frias quando a febre subia. Rafael observava surpreso como ela parecia saber exatamente o que fazer. "Você tem jeito com crianças", comentou ele uma noite, depois que Manuela finalmente adormeceu. "Minha irmã mais nova, ela tinha a idade de Manuela quando..." Cecília deixou a frase morrer no ar. Era a primeira vez que mencionava sua família. "Quando o quê?" perguntou Rafael suavemente. "Quando tive que partir", completou ela desviando o olhar. "Algumas escolhas nos seguem para sempre." Na semana seguinte, com Manuela recuperada e de volta à escola, Cecília começou a procurar trabalho. Rafael a encontrou na sala, folheando classificados de jornal. "Já me aproveitei demais da sua bondade", explicou ela. "Preciso encontrar um emprego, um lugar para ficar." "Você não precisa ir", respondeu Rafael, surpreendendo a si mesmo com a rapidez da resposta. "Quero dizer, Manuela adora você, e ter alguém para ajudar com ela enquanto trabalho tem sido um alívio. Não posso aceitar caridade indefinidamente. Não é caridade. Estou propondo um acordo. Você fica como nossa governanta. Cuida da casa de Manuela depois da escola e, em troca, tem hospedagem e um salário justo." Cecília hesitou, seus dedos apertando as páginas do jornal. "Por que confia tanto em mim?" "Nem me conhece." "Conheço o suficiente", respondeu ele. "Vi como cuida de Manuela, como respeita nosso espaço. Além disso", acrescentou com um sorriso, "minha filha tem um radar infalível para pessoas boas." Após um momento de silêncio, Cecília assentiu. "Aceito, então. Mas com uma condição. Quando eu conseguir me reerguer completamente, reavaliamos este acordo." Combinado. Os dias transformaram-se em semanas. Uma rotina confortável se estabeleceu. Pela manhã, Cecília preparava o café e ajudava a arrumar Manuela para a escola. Depois cuidava da casa. E nas horas vagas, começou a utilizar timidamente o caderno de desenhos que Rafael havia lhe dado. Rafael a flagrou algumas vezes, absorta em seus esboços, vestidos elegantes, saias com caimentos impossíveis, detalhes que transformavam peças simples em obras de arte. Ela sempre fechava o caderno rapidamente quando percebia sua presença. Uma noite, após Manuela dormir, Rafael trouxe 2 taças de vinho para a varanda, onde Cecília observava a cidade iluminada. "Um brinde ao nosso arranjo bem-sucedido", propôs ele, entregando-lhe uma taça. Cecília sorriu.
aqueles sorrisos que ainda eram raros, mas começavam a aparecer com mais frequência. Ao lar que vocês me ofereceram. Posso perguntar algo pessoal? A disse Rafael depois de um momento. Ela assentiu cautelosa. Aqueles desenhos são incríveis. Por que deixou essa carreira? O semblante de Cecília escureceu. Seus dedos tocaram inconscientemente uma pequena cicatriz no antebraço, um gesto que Rafael já havia notado antes. Alguns sonhos são roubados de nós, respondeu ela simplesmente. E quando tentamos recuperá-los, acabamos perdendo mais do que imaginávamos. Sinto muito, disse Rafael, percebendo que havia tocado em uma ferida ainda aberta. Está tudo bem. Faz parte do passado agora. Mas não estava tudo bem e ambos sabiam disso. Aquela noite, porém, marcou o início de uma nova intimidade entre eles. Não romântica, mas baseada em confiança e respeito mútuo. No final de semana seguinte, Rafael propôs um passeio ao Parque Ibirapuera. Era um daqueles dias raros de inverno em São Paulo, com sol morno e céu excepcionalmente azul. Vamos fazer piquenique como antigamente, exclamou Manuela pulando de alegria. Enquanto a menina corria pelo gramado perseguindo pombas, Rafael e Cecília sentaram-se sobre uma toalha estendida à sombra de uma árvore. Observavam Manuela em silêncio confortável. Ela se parece com você, comentou Cecília. Tem o seu jeito determinado. Rafael sorriu. O temperamento é todo da mãe. Gabriela era teimosa como uma porta trancada. Era a primeira vez que mencionava o nome da esposa, diante de Cecília. Você ainda sente muito a falta dela, observou Cecília. Não era uma pergunta todos os dias. Não só eu, mas principalmente Manuela. Ela era muito pequena quando Gabriela adoeceu. A doença foi rápida, devastadora. Como vocês seguiram em frente? Um dia de cada vez, respondeu Rafael, observando a filha. Encontrando pequenas alegrias, criando novas rotinas. Aprendemos a carregar a ausência. Cecília ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Então, hesitante, colocou a mão sobre a dele por um breve momento. Vocês são fortes. Mais fortes do que imaginam. Aquele simples toque, o primeiro contato físico voluntário que ela havia iniciado, enviou uma onda de calor pelo braço de Rafael. Havia algo nela, uma mistura de fragilidade e força, que o intrigava cada vez mais. Naquela noite, após voltarem do passeio e Manuela adormecer exausta, Rafael encontrou Cecília na cozinha, preparando um chá. Obrigada pelo dia de hoje, disse ela. Fazia muito tempo que eu não me sentia parte de... algo assim. Parte de uma família? Arriscou Rafael. Os olhos de Cecília se encheram de lágrimas que ela tentou disfarçar. Sim, isso. Rafael se aproximou tocando suavemente seu ombro. Você está segura aqui, Cecília, conosco. Ela assentiu, incapaz de falar. Naquele momento, ambos sentiram algo mudar entre eles, uma porta se abrindo para possibilidades que nenhum dos dois havia considerado antes. O que eles não sabiam era que o passado de Cecília estava prestes a alcançá-los, trazendo à tona segredos que ameaçariam a frágil felicidade que começavam a construir. A São Paulo Fashion Week estava prestes a começar e a cidade vibrava, com a expectativa do maior evento de moda do país. Outdoors coloridos exibiam os rostos de modelos famosas e o nome de Valentina Prado, a estilista do momento, aparecia em destaque nas manchetes das revistas especializadas. Em uma manhã de terça-feira, Rafael folheava distraidamente o jornal enquanto tomava seu café. Uma matéria sobre a semana de moda chamou sua atenção, não pelo conteúdo em si, mas por uma foto pequena no canto da página. A legenda dizia, relembrando os escândalos há 5 anos, a promissora estilista Cecília Lima foi acusada de plágio por Valentina Prado e desapareceu do cenário da moda. A xícara quase escorregou de suas mãos. Na foto, uma Cecília mais jovem, com cabelos longos e expressão confiante, sorria ao lado de seus designs em um desfile. Rafael releu a matéria várias vezes, incrédulo. Segundo o texto, Cecília havia sido acusada de roubar designs de Valentina Prado, sua mentora e chefe na época. O escândalo havia sido tão grande que Cecília simplesmente desaparecera da noite para o dia, sem se defender publicamente das acusações. Rafael dobrou o jornal rapidamente quando ouviu passos se aproximando. Cecília entrou na cozinha, vestindo um avental simples sobre as roupas emprestadas que agora compunham seu guarda-roupa.
Bom dia. Ela sorriu, aquele sorriso que se tornava cada vez mais frequente. Manuela já está quase pronta para a escola. Quer mais café? Não, obrigado, respondeu ele, tentando agir naturalmente. Tenho uma reunião importante hoje, posso voltar tarde. Cecília assentiu, sem perceber sua inquietação. O dia transcorreu normalmente para ela. Levou Manuela à escola, organizou a casa, preparou o almoço. À tarde, sentou-se na varanda com seu caderno de desenhos, trabalhando em um novo projeto que mantinha em segredo. Rafael, no entanto, não conseguia se concentrar em seu trabalho. Durante o almoço com clientes, desculpou-se e foi ao banheiro pesquisar mais sobre o caso em seu celular. Descobriu artigos antigos detalhando as acusações. Valentina Prado, uma das mais respeitadas estilistas brasileiras, havia acusado publicamente sua ex-assistente de copiar designs de sua coleção exclusiva e tentar vendê-los como próprios. As evidências pareciam convincentes. Fotos comparativas mostravam similaridades inquestionáveis entre os trabalhos. Cecília havia negado inicialmente, mas desapareceu antes do processo legal ser concluído. Para a imprensa e o mundo da moda, seu sumiço foi interpretado como admissão de culpa. Ao voltar para casa, Rafael encontrou Manuela e Cecília na sala, assistindo a um filme infantil. Sua filha estava aninhada no colo de Cecília, que acariciava distraidamente seus cabelos. A cena era de uma intimidade familiar que o fez hesitar na porta, sentindo-se quase um intruso. Pai! Manuela exclamou ao vê-lo. Cecília fez brigadeiro e me deixou lamber a panela. Cecília sorriu constrangida. Só um pouquinho. Prometo que ela jantou direito antes. Rafael forçou um sorriso, incapaz de reconciliar a mulher gentil à sua frente com a pessoa descrita nos artigos que lera. Depois que Manuela foi dormir, ele sabia que precisava confrontar a situação. Encontrou Cecília na cozinha, terminando de lavar a louça. Podemos conversar? Perguntou, colocando o jornal sobre a mesa. Cecília se virou, secando as mãos no avental. Seu olhar caiu sobre o jornal dobrado de forma a mostrar sua foto antiga. Todo o sangue pareceu drenar de seu rosto. Por um longo momento, ficou imóvel, como se tivesse sido petrificada. Então, lentamente, sentou-se à mesa e tocou a imagem com dedos trêmulos. Eu me perguntava quando isso aconteceria, disse ela, sua voz quase um sussurro. É verdade? Você roubou aqueles designs? Perguntou Rafael diretamente. Não, a resposta veio firme, sem hesitação. Seus olhos encontraram os dele com uma intensidade que o surpreendeu. Nunca roubei nada de ninguém. Fui traída e usada como bode expiatório. Então por que fugir? Por que não se defender? Um riso amargo escapou de seus lábios. Você acha que não tentei? Valentina Prado é poderosa, Rafael. Tem conexões em toda a indústria, amigos na imprensa. Quando tentei mostrar meus esboços originais, datados de meses antes dos dela, ninguém quis ver. Quando apresentei testemunhas, elas misteriosamente mudaram seus depoimentos. Ela respirou fundo, como se cada palavra fosse dolorosa. Valentina era minha mentora, minha inspiração. Confiei nela completamente. Um dia, encontrei meu caderno de esboços em sua mesa. Ela disse que estava apenas admirando meu trabalho. 3 meses depois, ela lançou uma coleção com designs surpreendentemente similares aos meus. Quando questionei, ela virou o jogo, acusando-me publicamente de roubo. Não havia como provar sua inocência. Meu apartamento foi arrombado dias depois da acusação. Levaram meus cadernos originais, meu computador, tudo o que poderia me defender. Recebi ameaças veladas. Percebi que era uma batalha que não poderia vencer. Rafael estudou seu rosto, procurando sinais de mentira. Encontrou apenas dor e uma raiva contida que parecia consumir Cecília por dentro. Por que está me contando isso agora? Você poderia ter inventado outra história. Cecília levantou os olhos para ele, porque durante estes meses, você e Manuela me deram algo que eu havia perdido. Confiança. E não posso retribuir com mentiras. Rafael assentiu lentamente. Queria acreditar nela, mas as dúvidas persistiam. O que aconteceu depois que você... Desapareceu? Tentei recomeçar em outras cidades. Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife. Mas o escândalo me seguia. Ninguém na indústria da moda me daria trabalho. Acabei aceitando empregos cada vez mais precários.
até que não consegui mais pagar aluguel. As ruas de São Paulo foram meu último recurso. Suas mãos tremiam sobre a mesa. Rafael, num impulso, cobriu-as com as suas. Eu acredito em você, disse ele, surpreendendo a ambos com a firmeza de sua convicção. Os olhos de Cecília se encheram de lágrimas. Não deveria. Nem eu mesma acreditaria se estivesse no seu lugar. Tenho bom julgamento de caráter, respondeu ele com um meio sorriso. Além disso, como você mesma disse, Manuela tem radar para pessoas boas. Naquela noite, algo mudou entre eles. Uma barreira havia sido derrubada. Nos dias seguintes, Cecília começou a se abrir mais, compartilhando pequenas histórias de sua vida anterior, sua infância em Minas Gerais. Seus estudos de moda em Paris com uma bolsa difícil de conseguir, seus sonhos de criar uma marca que valorizasse o artesanato brasileiro. Numa noite de sexta-feira, quando Manuela já estava dormindo, Rafael encontrou Cecília na varanda, observando a chuva fina que caía sobre a cidade. Ofereceu-lhe uma taça de vinho que ela aceitou com um sorriso. Tenho pensado, começou ele, apoiando-se no parapeito ao lado dela. Você deveria voltar a desenhar profissionalmente. Cecília balançou a cabeça. Esse sonho está morto, Rafael. Sonhos não morrem assim tão facilmente, argumentou ele. Vi seus desenhos recentes. São extraordinários. E o que eu faria com eles? Ninguém na indústria me daria uma chance. Talvez não precise da indústria. Não agora. Comece pequeno. Peças exclusivas, vendas online, longe dos holofotes até estar pronta para enfrentar seu passado. Ela o encarou, surpresa com a sugestão. Por que se importa tanto? Porque... Rafael hesitou, percebendo que estava entrando em território perigoso. Porque vi o que acontece quando alguém desiste de viver. Depois que Gabriela partiu, eu quase me perdi também. Manuela me salvou. Me fez perceber que precisava continuar por ela. Cecília tocou levemente seu braço. Você é um bom pai. E um bom homem, Rafael. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o mundo pareceu pausar. Rafael inclinou-se levemente na direção dela, sentindo a eletricidade do momento. Cecília não recuou. Seus lábios estavam a centímetros de distância, quando o telefone tocou estridentemente, quebrando o encanto. Era a babá que ocasionalmente cuidava de Manuela, avisando que não poderia vir no dia seguinte, conforme combinado. Quando Rafael voltou à varanda, o momento havia passado, mas algo pairava no ar entre eles. Uma possibilidade. Um futuro que nenhum dos dois ousava nomear ainda. No dia seguinte, enquanto Rafael levava Manuela ao balé, Cecília decidiu organizar alguns pertences que havia acumulado. Ao arrumar suas poucas roupas, encontrou o cartão que Dr. Paulo havia deixado em sua última visita. Num impulso ligou para ele. Dr. Paulo, aqui é Cecília, a hóspede do Rafael Oliveira. Precisava fazer algumas perguntas médicas, se tiver um momento. O médico a recebeu em seu consultório naquela mesma tarde. Cecília explicou sua situação. Os anos de estresse extremo, a má alimentação, as noites ao relento. Queria saber se havia danos permanentes à sua saúde. Fisicamente, você está se recuperando bem, afirmou o médico após examiná-la. Mas cicatrizes emocionais levam mais tempo. Já considerou terapia? Cecília sorriu tristemente. Não tenho condições financeiras para isso, doutor. Conheço um projeto social que oferece atendimento psicológico gratuito. Posso encaminhá-la. Ao sair do consultório, Cecília sentiu-se mais leve. Estava tomando as rédeas de sua vida novamente, passo a passo. Decidiu fazer uma surpresa para Manuela e Rafael. Prepararia uma receita especial de sua avó para o jantar. No caminho para o mercado, passou em frente a uma loja de tecidos. Na vitrine, um manequim exibia um vestido que ela reconheceu instantaneamente como um de seus designs roubados. Agora parte da linha mais acessível de Valentina Prado. Ficou paralisada, observando seu próprio trabalho transformado e comercializado por quem havia destruído sua carreira. Uma funcionária da loja se aproximou da vitrine e reconheceu Cecília. Seus olhos se arregalaram e ela rapidamente se afastou, provavelmente para alertar a gerência. Cecília não esperou. Deu meia volta e caminhou apressadamente na direção oposta, o coração batendo forte contra as costelas. Aquele encontro inesperado a abalou profundamente.
Ao retornar ao apartamento, começou a arrumar suas poucas coisas, dominada pelo pânico. E se a funcionária espalhasse que a havia visto? E se Valentina descobrisse onde estava? Pior ainda, e se Rafael e Manuela fossem envolvidos em seu escândalo? Quando Rafael chegou com Manuela, encontrou Cecília com uma pequena mochila preparada. "O que está acontecendo?" perguntou ele confuso. "Preciso ir embora", respondeu ela, evitando seu olhar. "Fiquei tempo demais. Já abusei da sua hospitalidade." "Cecília, se isso é pelo que conversamos ontem." "Não é isso", ela interrompeu. "É que minha presença pode trazer problemas para vocês. Já causei danos suficientes." Manuela, percebendo o que acontecia, agarrou-se à perna de Cecília. "Você prometeu me ensinar a desenhar vestidos amanhã." "Você prometeu." Cecília se ajoelhou, olhando nos olhos da menina. "Algumas promessas são difíceis de cumprir, pequena. Mesmo quando queremos muito. É por minha causa? Eu fiz algo errado?" A voz de Manuela estava embargada. "Não, meu amor. Você é perfeita. Sou eu que preciso consertar algumas coisas em mim mesma." Rafael observava a cena, dividido entre o respeito pela decisão de Cecília e o desejo de impedi-la. Nos poucos meses que ela estivera ali, havia se tornado indispensável, não apenas como ajuda com Manuela e a casa, mas como uma presença que trouxera luz de volta às suas vidas. "Podemos conversar sobre isso?" pediu ele. "Seja qual for o problema, podemos resolver juntos." Cecília balançou a cabeça. "Algumas batalhas precisamos enfrentar sozinhos, Rafael." Manuela correu para seu quarto e voltou segurando seu urso de pelúcia mais precioso. "Leve o senhor urso com você. Ele vai te proteger." Cecília aceitou o bichinho, incapaz de conter as lágrimas. Abraçou Manuela com força, absorvendo seu cheiro de shampoo infantil e inocência. Em seguida, sem olhar para Rafael, pegou sua mochila e dirigiu-se à porta. "Cecília", chamou Rafael, sua voz traindo a emoção contida. "Esta sempre será sua casa. Sempre haverá lugar para você aqui." Ela assentiu brevemente e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. No corredor, encostou-se na parede por um momento, lutando contra o impulso de voltar. Mas o medo era mais forte. Medo de que seu passado destruísse a felicidade que havia encontrado com eles. O apartamento parecia vazio sem Cecília. Rafael tentava manter a normalidade para Manuela, mas a ausência era sentida em cada canto. No café da manhã menos elaborado, nas roupas da menina que ele tentava combinar sem o mesmo talento, no silêncio que preenchia os espaços onde antes havia conversas suaves. Manuela perguntava por ela todos os dias. Na primeira semana, Rafael explicou que Cecília precisava resolver algumas coisas pessoais. Na segunda, disse que às vezes adultos precisam de tempo sozinhos. Na terceira, quando a filha perguntou se Cecília havia ido embora porque não os amava o suficiente, Rafael não soube o que responder. "Às vezes, filha, as pessoas se afastam não por falta de amor, mas por excesso dele, por medo de machucar quem amam." "Mas como o amor pode machucar alguém?" questionou Manuela com a lógica simples das crianças. Rafael suspirou, pensando em como explicar complexidades adultas para uma criança de 7 anos. "É como quando você guarda seus brinquedos favoritos na caixa especial para protegê-los, em vez de brincar com eles todos os dias. Você faz isso porque se importa muito, entende?" Manuela balançou a cabeça, não totalmente convencida. Naquela noite, antes de dormir, ela pegou um papel e desenhou 3 figuras de palito. Um homem alto, uma menina pequena e, entre eles, uma mulher com um grande sorriso. Escreveu com letras infantis, "Nossa família", e colocou debaixo do travesseiro. A vida seguia seu curso. Rafael contratou uma nova empregada, Dona Zulmira, uma senhora de idade que cuidava bem da casa, mas não sabia desenhar princesas nem contar histórias como Cecília. Em seu trabalho como arquiteto, ele se concentrava em projetos cada vez mais desafiadores, como se quisesse preencher o vazio com linhas, ângulos e cálculos estruturais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Cecília tentava reconstruir sua vida. Com o dinheiro que Rafael havia insistido que ela aceitasse, alugou um quarto simples em uma pensão no bairro do Bexiga. Conseguiu um emprego como costureira em uma pequena confecção que produzia uniformes escolares e roupas básicas.
O trabalho estava muito abaixo de suas capacidades, mas pelo menos lhe permitia sobreviver. Nas horas vagas, frequentava o programa de terapia que Dr. Paulo havia indicado. Em uma das sessões, a psicóloga sugeriu que ela voltasse a desenhar como forma de expressão e cura. Tenho medo, confessou Cecília. Desenhar me faz lembrar de tudo que perdi. Ou talvez a faça redescobrir quem você realmente é, respondeu a terapeuta. Naquela noite, Cecília abriu o caderno que Rafael lhe dera, o único item pessoal que trouxera além das roupas e do urso de Manuela. Começou a traçar linhas hesitantes, que logo ganharam forma e fluidez. Não eram designs de moda, mas esboços de memórias. O sorriso de Manuela, as mãos de Rafael segurando uma xícara de café, a vista da varanda do apartamento em uma manhã chuvosa. Semanas se passaram. Em uma manhã de sábado, Rafael levou Manuela ao Parque da Água Branca. Enquanto a menina brincava no playground, ele observava distraidamente as pessoas ao redor. Foi quando a viu, Cecília, sentada em um banco distante, desenhando em seu caderno. Parecia diferente. O cabelo mais curto, roupas novas, uma postura mais ereta. Mas era ela, sem dúvida. Seu primeiro impulso foi chamá-la, correr até ela. Conteve-se. Ela havia escolhido partir, e ele respeitara sua decisão. Interferir agora seria egoísmo. Mesmo assim, não conseguia desviar o olhar. Havia algo hipnótico na maneira como seus dedos dançavam sobre o papel, trazendo formas à vida. Manuela, sempre observadora, seguiu seu olhar e instantaneamente reconheceu Cecília. Antes que Rafael pudesse impedi-la, a menina correu na direção dela. Cecília! Cecília! Cecília levantou os olhos paralisada ao ver Manuela correndo em sua direção. Por um instante pensou em fugir, mas não teve tempo. A menina já havia se jogado em seus braços. Você voltou. Eu sabia que você voltaria. Manuela, Cecília não conseguiu completar a frase, emocionada demais com o reencontro inesperado. Rafael se aproximou lentamente, dando tempo para que ela se recompusesse. Quando seus olhares se cruzaram, percebeu uma nova força nela, algo que não estava lá antes. Desculpe, disse ele. Ela te viu e não consegui detê-la. Está tudo bem, respondeu Cecília, ainda segurando Manuela. Eu senti falta de vocês. A confissão pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades. Rafael notou o caderno de desenhos aberto sobre o banco. Eram rascunhos deles. Ele e Manuela, capturados com traços delicados e precisos, que revelavam não apenas talento, mas afeto. Nós também sentimos sua falta, admitiu ele. A casa não é a mesma sem você. Manuela, alheia à atenção adulta, tagarelava animadamente, contando a Cecília sobre a escola, sobre Dona Zulmira que fazia bolos muito secos, sobre como havia guardado todos os desenhos que fizeram juntas. Por que você não volta para casa? Perguntou a menina finalmente, com a diretividade própria das crianças. Cecília olhou para Rafael incerta. O convite continua aberto, disse ele suavemente. Sempre. Ela respirou fundo, como quem toma coragem. Eu estou diferente agora, Rafael. Estou tentando me reconstruir, enfrentar meus demônios. Não esperamos que você seja perfeita, só que seja você mesma. Ela desviou o olhar, absorvendo suas palavras. Posso visitar vocês algum dia desta semana para conversarmos melhor? O rosto de Manuela se iluminou. Sim, amanhã. E você pode dormir lá em casa de novo. Manuela, advertiu Rafael suavemente. Vamos dar espaço para Cecília decidir como quer proceder, está bem? Eles trocaram números de telefone e combinaram um almoço para o domingo seguinte. A despedida foi menos dolorosa desta vez, carregada de promessas não ditas, mas sentidas. No domingo, Cecília chegou pontualmente às 11 horas, trazendo consigo um pequeno buquê de flores do campo e uma caixa de brigadeiros caseiros. Vestia um vestido simples que havia costurado, azul claro com pequenos detalhes em branco que evidenciavam seu talento. O almoço transcorreu em clima de redescoberta. Manuela monopolizou a conversa inicialmente, mas aos poucos, Rafael e Cecília encontraram espaço para uma conversa mais adulta. Ela contou sobre seu novo trabalho, sobre a terapia, sobre como estava tentando retomar contato com sua irmã mais nova, que morava em Belo Horizonte. E você? Perguntou ela. Como estão os projetos? Vencemos uma licitação importante,
Vamos redesenhar a fachada de um prédio histórico no centro, respondeu Rafael sem esconder o orgulho. É o tipo de trabalho com que sempre sonhei. Após o almoço, enquanto Manuela tirava sua soneca da tarde, eles se sentaram na varanda com xícaras de café. O mesmo lugar onde quase se beijaram meses atrás. Você parece bem, comentou Rafael. Mas sim forte. Estou tentando ser, respondeu ela. A terapia ajuda. E trabalhar, mesmo não sendo o que eu sonhava, me dá propósito. Você ainda desenha? Sim, não só roupas agora. Estou explorando outras formas de expressão. Ela hesitou. Na verdade, estou criando uma pequena coleção. Nada grandioso. Apenas algumas peças que refletem minha jornada. Isso é maravilhoso, Cecília. Ainda é assustador. A ideia de me expor novamente, depois de tudo... Rafael tomou sua mão entre as suas. Você é talentosa demais para deixar que o medo a defina. O toque desencadeou uma corrente elétrica entre eles. Por um momento ficaram assim, conectados em silêncio. Então, quase imperceptivelmente, Rafael se inclinou na direção dela. Desta vez não houve telefone para interrompê-los. O beijo foi suave, hesitante, como uma pergunta. Quando se afastaram, Cecília tinha lágrimas nos olhos. Tenho medo, Rafael, confessou ela. Medo de não ser o que você e Manuela merecem. Medo de que meu passado nos alcance. Medo de amar e perder novamente. Todos temos medos, respondeu ele. Mas algumas coisas valem o risco. Ela assentiu, inclinando-se para um segundo beijo, mais seguro, mais certo. Nas semanas seguintes, estabeleceram uma nova rotina. Cecília continuou em seu pequeno quarto no Bexiga, mas jantava com eles 3 vezes por semana. Aos sábados passavam o dia juntos. Museus, parques, cinema. Estavam construindo algo delicado e precioso, com a cautela de quem já conheceu a fragilidade da vida. Em uma dessas noites, após colocarem Manuela para dormir, Rafael mostrou a Cecília um espaço em seu apartamento que ela nunca havia notado antes, um pequeno cômodo que ele usava para guardar materiais de trabalho. Estive pensando, disse ele, este espaço poderia ser transformado em um ateliê para você. Um lugar para criar, para voltar a fazer o que ama. Cecília olhou ao redor imaginando as possibilidades. Uma mesa de corte ali, prateleiras com tecidos a colar, manequins junto à janela que oferecia luz natural perfeita. Rafael, eu não sei o que dizer. Diga sim. Não precisa se mudar de volta se não estiver pronta, mas ter um espaço para criar aqui, perto de nós, seria um começo. Ela tocou as paredes do pequeno cômodo como se estivesse tocando um sonho materializado. Você realmente acredita em mim, não é? Perguntou a voz carregada de emoção. Desde o primeiro dia, respondeu ele simplesmente. Aquela noite marcou uma nova fase em seu relacionamento. Cecília começou a montar seu pequeno ateliê, trazendo materiais básicos, transformando o espaço com sua visão única. Manuela adorava observá-la trabalhar, absorvendo com olhos atentos cada detalhe do processo criativo. Um mês depois, durante uma tarde chuvosa de domingo, Cecília finalizava um vestido especial, um design exclusivo para uma cliente que conhecera através de sua terapeuta. Era uma peça delicada, com bordados que contavam uma história de renascimento através de símbolos sutilmente integrados ao tecido. Concentrada em seu trabalho, não percebeu Rafael observando-a da porta. Isso é extraordinário, comentou ele, fazendo-a sobressaltar-se. Obrigada, respondeu ela corando levemente. É um projeto especial, para uma sobrevivente de câncer que quer celebrar sua nova fase. Rafael se aproximou, admirando os detalhes. Você não cria apenas roupas, Cecília. Cria significados. Ela sorriu, tocada pelo elogio. Naquele momento, Manuela entrou correndo no ateliê, agitando um papel. Olha o que eu desenhei, Ceci. Era um desenho infantil de 3 pessoas de mãos dadas, em frente a uma casa colorida. Acima delas, escrito com letras grandes: Minha família, eu, papai e mamãe Ceci. Cecília congelou ao ler as palavras. Olhou para Rafael incerta sobre como reagir. Ele parecia igualmente surpreso. Manuela, querida, começou ele cautelosamente. Você escreveu mamãe? Sim, respondeu a menina com entusiasmo. Porque a Ceci cuida de mim, faz comida gostosa, me ensina coisas e me ama. Isso é o que mamães fazem, né? O silêncio que se seguiu era denso, carregado de emoção.
Cecília se ajoelhou na altura da menina, os olhos marejados. Manuela, eu me sinto muito honrada que você pense em mim assim. Mas não quero substituir sua mãe verdadeira. Ela sempre será sua mãe. Eu sei, respondeu Manuela com surpreendente maturidade. Mamãe Gabriela está no céu. Mas você está aqui. Posso ter duas, não posso? Rafael se aproximou, abraçando as duas. Podemos construir nossa família do jeito que quisermos, filha, com todo o amor que conseguirmos reunir. Aquela noite, depois que Manuela adormeceu, Rafael e Cecília sentaram-se na sala, processando o que havia acontecido. Eu não pedi que ela me chamasse assim, disse Cecília, ainda abalada. Nunca quis tomar o lugar de Gabriela. Eu sei, respondeu Rafael, segurando sua mão, e Gabriela saberia também. Ela sempre dizia que o amor não é um recurso limitado. Quanto mais você dá, mais ele cresce. Cecília encostou a cabeça no ombro dele, permitindo-se, pela primeira vez, vislumbrar um futuro onde realmente pertencia àquela família. Um futuro onde seus medos não determinavam suas escolhas. Mas o destino ainda tinha algumas provações reservadas para eles, e o passado de Cecília estava prestes a reaparecer de maneira inesperada, testando a força de tudo que haviam construído juntos. A São Paulo Fashion Week estava em pleno vapor, e a cidade respirava moda por todos os poros. Outdoors gigantes exibiam os rostos das modelos do momento. E o burburinho sobre as novas coleções dominava as conversas em cafés, restaurantes e redes sociais. O nome de Valentina Prado estava em destaque, como sempre, anunciando o que seria a coleção mais revolucionária dos últimos anos. Em seu pequeno ateliê no apartamento de Rafael, Cecília trabalhava em um projeto que mantinha em segredo. Nas últimas semanas, havia recebido mais encomendas, principalmente através de indicações da primeira cliente, mulheres que buscavam peças que contassem suas próprias histórias. Sem perceber, estava criando uma clientela fiel e, mais importante, recuperando sua confiança como criadora. Rafael notou a mudança. Cecília sorria mais, falava sobre futuro, fazia planos. Manuela, por sua vez, espalhava para todos que sua mamãe Ceci fazia os vestidos mais bonitos do mundo. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Cecília finalizava um bordado especial, a campainha tocou. Era Juliana, uma jornalista de moda independente que mantinha um blog respeitado no meio. A cliente que usara o vestido criado por Cecília havia compartilhado fotos nas redes sociais, gerando curiosidade sobre a criadora anônima por trás da peça. Desculpe aparecer sem avisar, disse Juliana após as apresentações. Mas quando soube que você era Cecília Lima, precisei vir pessoalmente. Cecília empalideceu ao ouvir seu nome completo pronunciado com tanto reconhecimento. Havia usado apenas Ceci nas etiquetas discretas de suas criações recentes. Como me encontrou? Perguntou ela tensa. Jornalistas têm seus métodos, sorriu Juliana. Mas não se preocupe, vim como amiga. Sempre acreditei que houve algo estranho na história com Valentina Prado. Rafael, que acompanhava a conversa da porta do ateliê, percebeu o desconforto de Cecília e interveio. Talvez devêssemos continuar esta conversa na sala, sugeriu ele. Posso preparar um café. Uma vez acomodadas, Juliana foi direto ao ponto. Estou investigando Valentina há mais de um ano, explicou ela. Você não foi a única designer a desaparecer depois de trabalhar com ela. Há um padrão e estou reunindo evidências. Cecília segurava a xícara com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Por que me procurou agora? Porque suas novas criações estão chamando a atenção. E por que encontrei isso? Juliana tirou da bolsa um pendrive. São e-mails antigos entre Valentina e seu ex-sócio, Marco Augusto. Mencionam explicitamente o plano de usar seus designs e depois desacreditá-la. Rafael e Cecília trocaram olhares de espanto. Como conseguiu isso? Perguntou Rafael. Marco está falido e amargo. Valentina o traiu também, eventualmente. Ele queria vingança e me procurou. Juliana virou-se para Cecília. Estou preparando uma matéria extensa, mas precisava do seu depoimento para completar o quadro. Cecília sentiu o chão se abrir sob seus pés. Por um lado, era a vindicação com que sonhara durante anos. Por outro, significava reviver todo o trauma
expor-se novamente aos holofotes, arriscar a paz que finalmente havia encontrado. Preciso pensar, respondeu ela finalmente. Isso afeta não apenas a mim, mas pessoas que amo. Juliana assentiu compreensivamente. Entendo. Mas saiba que esta pode ser sua chance de recuperar não apenas sua reputação, mas sua identidade como criadora. Depois que a jornalista partiu, Cecília e Rafael conversaram longamente. Ele a apoiava em qualquer decisão, mas não escondia sua preocupação com o impacto emocional que enfrentar publicamente Valentina poderia ter. Tenho medo de que isso abra feridas que estão começando a cicatrizar, confessou ele. Talvez algumas feridas precisem ser abertas novamente para curar corretamente, respondeu Cecília, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Naquela noite, enquanto Rafael lia histórias para Manuela dormir, Cecília pegou o pendrive deixado por Juliana e conectou-o ao computador. Os e-mails eram explícitos. Valentina e Marco discutiam abertamente como neutralizar Cecília após extrair o máximo de suas ideias. Havia menções a outros designers que haviam passado pelo mesmo processo. A leitura a deixou nauseada, mas estranhamente fortalecida. Não era paranoia sua, a conspiração havia sido real. Quando Rafael voltou, encontrou-a sentada no escuro, olhando pela janela para a cidade iluminada. Li os e-mails, disse ela sem se virar. Eles realmente planejaram tudo. Rafael se aproximou colocando as mãos gentilmente em seus ombros. E agora? Agora preciso decidir quem quero ser daqui para frente. Ela se virou para encará-lo. Se quero ser alguém que se esconde ou alguém que luta. Na manhã seguinte, Cecília ligou para Juliana, aceitando dar seu depoimento, mas com uma condição. Queria tempo para finalizar uma pequena coleção que apresentaria simultaneamente à publicação da matéria. Seria sua resposta artística a tudo que havia vivido. As semanas seguintes foram intensas. Cecília trabalhava incansavelmente em seu ateliê, criando o que chamou de Coleção Renascimento, 5 peças que representavam sua jornada do desespero à esperança. Rafael a apoiava em todos os aspectos, desde ajudar com os materiais até cuidar de Manuela quando ela precisava trabalhar até tarde. Juliana, por sua vez, preparava o terreno. Sua matéria estava praticamente pronta, faltando apenas as fotos da nova coleção de Cecília e sua entrevista final. A publicação seria coordenada com um pequeno evento, onde as peças seriam expostas. À medida que o dia se aproximava, a ansiedade de Cecília crescia. Em uma noite particularmente difícil, Rafael a encontrou sentada no chão do ateliê, cercada por tecidos, com o olhar perdido. E se ninguém acreditar em mim, mesmo com as evidências? Perguntou ela quando ele se sentou ao seu lado. Então teremos feito o que é certo, independentemente do resultado, respondeu Rafael, segurando sua mão. Mas tenho certeza que muitos acreditarão. A verdade tem uma forma de se fazer ouvir, mais cedo ou mais tarde. Ele hesitou antes de continuar. Há algo que venho querendo te perguntar. Cecília olhou para ele, curiosa. Depois que tudo isso passar, você consideraria se mudar permanentemente para cá? Não como hóspede, nem como governanta, mas como... Ele respirou fundo. Como parte da nossa família, oficialmente. Os olhos de Cecília se encheram de lágrimas. Você tem certeza? Mesmo com toda essa confusão, com meu passado complicado, nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, respondeu ele. Manuela e eu queremos você aqui todos os dias. Queremos construir uma vida com você. Em resposta, Cecília o beijou profundamente. Um beijo que carregava não apenas amor, mas também promessa de futuro. No dia seguinte, enquanto finalizava os últimos detalhes de sua coleção, Cecília recebeu um telefonema inesperado. Era sua irmã mais nova, Luísa, com quem havia retomado contato recentemente. Ceci, acabei de ver uma prévia da matéria da Juliana, disse Luísa, agitada. Valentina está furiosa. Ouvi dizer que ela está tentando descobrir onde você está. Um calafrio percorreu a espinha de Cecília. Como assim prévia? A matéria não deveria ser publicada ainda. Parece que alguém da equipe do blog vazou trechos para ela. Tenha cuidado, irmã. Preocupada, Cecília tentou contatar Juliana, mas não conseguiu. Decidiu continuar seu trabalho. Faltava apenas um dia para o evento onde apresentaria sua coleção e a matéria seria publicada simultaneamente.
Naquela tarde, enquanto Rafael buscava Manuela na escola, a campainha do apartamento tocou. Pensando ser Juliana, Cecília abriu a porta sem verificar. Para sua surpresa, encontrou-se face a face com Valentina Prado. "Então é aqui que você se esconde", disse Valentina com um sorriso frio. Que comovente! A grande designer reduzida a viver de favor na casa de um arquiteto. Cecília sentiu o sangue gelar nas veias, mas manteve-se firme. "O que você quer, Valentina?" "Impedir que você cometa um erro terrível", respondeu ela, entrando no apartamento sem ser convidada. "Essa matériazinha que você está ajudando a criar poderia arruinar muitas vidas, inclusive a sua. As únicas vidas que serão arruinadas são as de pessoas que construíram carreiras roubando o trabalho de outros", rebateu Cecília, encontrando uma coragem que não sabia possuir. Valentina riu, um som sem humor. "Você não tem ideia do poder que tenho no mercado. Posso garantir que você nunca mais trabalhe em moda no Brasil, nem mesmo costurando botões em uma fábrica de uniformes." "Não tenho mais medo de você", declarou Cecília, embora seu coração batesse acelerado. "Tenho provas, Valentina. Há e-mails entre você e Marco detalhando como planejaram me destruir." Uma sombra de preocupação passou pelo rosto perfeito de Valentina. "Marco sempre foi um idiota sentimental. Mas ainda posso oferecer algo que você deseja mais que vingança: reabilitação. Volte para minha equipe. Assine um NDA dizendo que tudo não passou de um mal-entendido. Eu pessoalmente anunciarei que você foi minha colaboradora este tempo todo." "Você está me oferecendo parceria em troca do meu silêncio?" "Estou oferecendo sua vida de volta", sorriu Valentina. "Pense nas portas que posso abrir para você." Por um instante, Cecília hesitou. A oferta era tentadora. Um caminho fácil de volta ao mundo que amava, sem escândalos, sem exposição. Então seu olhar caiu sobre um desenho de Manuela pregado na geladeira. As 3 figuras de mãos dadas, sua nova família. "Já tenho minha vida de volta", respondeu ela com firmeza. "E não foi você quem me deu. Foi gente que acreditou em mim quando eu mesma havia deixado de acreditar." O rosto de Valentina endureceu. "Você vai se arrepender dessa decisão." "Não, Valentina. Meu único arrependimento foi ter confiado em você anos atrás." Nesse momento, a porta se abriu. Rafael e Manuela entraram parando abruptamente ao perceberem a tensão na sala. "Está tudo bem aqui?" perguntou Rafael, colocando-se protetoramente ao lado de Cecília. "Perfeitamente", respondeu Valentina, recuperando sua compostura. "Só estava fazendo uma visita à minha antiga protegida." Virou-se para Cecília com um último olhar de aviso. "Pense na minha oferta. Você tem até amanhã." Depois que ela saiu, Cecília desabou no sofá, tremendo. "Era ela? A mulher que..." começou Rafael. "Sim", confirmou Cecília. "Ela veio me oferecer um acordo, meu silêncio em troca de um lugar em sua equipe. E você recusou." "Recusei", confirmou ela. Então sorriu tremulamente. "E foi a decisão mais libertadora que já tomei." Manuela, sentindo a tensão, aproximou-se e abraçou Cecília. "Aquela moça parecia uma bruxa de história, mamãe Ceci." Cecília riu, aliviando a tensão. "Às vezes as bruxas usam roupas bonitas e sorrisos falsos, querida." Naquela noite, após colocar Manuela na cama, Cecília e Rafael discutiram os próximos passos. A visita de Valentina confirmava que a matéria já estava causando ondas, mesmo antes de ser publicada. Decidiram contatar Juliana imediatamente para alertá-la sobre a situação. No dia seguinte, tudo estava pronto para o evento. A pequena galeria no bairro da Vila Madalena havia sido preparada para receber a exposição da coleção Renascimento. As 5 peças estavam dispostas em manequins estrategicamente iluminados, acompanhadas por painéis explicando a jornada de cada criação. Era uma exposição de moda, mas também de alma. Cada vestido contava um capítulo da história de Cecília. 1 hora antes da abertura oficial, Juliana chegou acompanhada de alguns jornalistas selecionados. Cecília vestindo uma de suas criações, um vestido azul marinho com bordados que simbolizavam recomeço, sentia-se estranhamente calma. "Pronta?" perguntou Rafael, segurando sua mão. "Pronta", respondeu ela, apertando seus dedos. O evento começou precisamente às 19 horas. Simultaneamente, o blog de Juliana publicava a matéria completa, com todas as evidências contra Valentina,
e os depoimentos de outros designers prejudicados por ela. Nas redes sociais, a hashtag Justiça para Cecília já começava a ganhar tração. Os convidados chegavam em pequenos grupos, olhando com curiosidade para as criações expostas. Muitos eram jornalistas, blogueiros e influenciadores do mundo da moda. Alguns reconheceram Cecília imediatamente. Outros precisaram ler as placas informativas para entender quem era a mulher que sorria nervosamente no centro da sala. Em um canto, Manuela observava tudo com olhos arregalados, segurando firmemente a mão de Rafael. Para ela, era simplesmente a noite em que o mundo descobriria que sua mamãe Ceci era a melhor desenhista de vestidos do universo. À medida que a noite avançava, as reações à matéria de Juliana começaram a chegar. Mensagens, ligações, comentários online. A história estava se espalhando rapidamente, gerando indignação e apoio. Várias pessoas no evento estavam lendo a matéria em seus celulares, olhando para Cecília com expressões que iam da simpatia à admiração. Em determinado momento, Juliana subiu em uma pequena plataforma para fazer um anúncio. Obrigada a todos por virem esta noite. Estamos testemunhando não apenas o lançamento de uma nova coleção, mas o renascimento de uma artista que se recusou a ser silenciada. Cecília Lima. Você poderia dizer algumas palavras? Cecília olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Com passos firmes, ela se dirigiu à plataforma. Olhou para a pequena multidão e respirou fundo. Durante anos vivi nas sombras, acreditando que meu sonho havia sido roubado de mim. Perdi tudo. Minha carreira, minha confiança, meu lar. Mas aprendi que alguns sonhos são teimosos demais para morrerem. Seus olhos encontraram os de Manuela e Rafael, e que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Ela fez uma pausa emocionada. Esta coleção não é apenas sobre moda, é sobre renascer das cinzas, sobre encontrar força, quando pensamos que não resta nenhuma, e principalmente sobre transformar dor em beleza. Quando terminou seu discurso, a galeria explodiu em aplausos. Pessoas se aproximavam querendo conhecê-la, fazer perguntas, expressar apoio. Um representante de uma importante loja conceitual mostrou interesse em expor suas peças. Uma editora de moda prometeu uma entrevista para a próxima edição de sua revista. No meio do burburinho, Rafael se aproximou com Manuela. Você estava magnífica, sussurrou ele, beijando-a suavemente. Estou orgulhosa. Mamãe Ceci, declarou Manuela, abraçando suas pernas. Naquele momento, Cecília soube com certeza que havia tomado a decisão certa. Não importava o que Valentina tentasse fazer a seguir. Não importavam os desafios que ainda viriam. Ela havia recuperado sua voz, sua arte e, mais importante, havia encontrado um amor que nem o mais perfeito design poderia capturar. O evento durou até tarde da noite. Quando os últimos convidados partiram, Cecília, Rafael e Manuela, que havia adormecido no sofá da galeria, ficaram sozinhos, cercados pelas criações que marcavam o início de uma nova fase. Vamos para casa? Perguntou Rafael, pegando Manuela no colo. Casa. A palavra nunca havia soado tão doce aos ouvidos de Cecília. Sim, respondeu ela. Vamos para casa. 6 meses se passaram desde a exposição na Vila Madalena. A vida de Cecília havia se transformado de maneiras que ela jamais poderia imaginar. A matéria de Juliana havia causado um verdadeiro terremoto no mundo da moda brasileira. Valentina Prado, confrontada com evidências irrefutáveis, tentou inicialmente negar tudo. Mas quando outros designers começaram a surgir com histórias semelhantes, sua reputação desmoronou rapidamente. As grandes marcas que patrocinavam Valentina romperam seus contratos. Revistas que a colocavam em pedestais agora publicavam análises críticas de sua ascensão, baseada em trabalhos roubados. O império que ela construíra com tanto cuidado começou a ruir, pedra por pedra. Para Cecília, no entanto, a vingança não trazia a satisfação que imaginara. Havia uma certa tristeza em ver alguém com tanto talento, porque Valentina, apesar de tudo, era talentosa, destruir-se por ganância e insegurança. Mas essa tristeza era eclipsada pela sensação de justiça e principalmente pela liberdade de poder seguir seu próprio caminho sem as sombras do passado. E que caminho havia sido? Após a exposição, Cecília recebeu diversas propostas.
de lojas querendo vender suas criações, de revistas pedindo entrevistas, até mesmo de investidores interessados em financiar sua própria marca. Ela aceitou algumas oportunidades, recusou outras, sempre seguindo seu instinto recém-redescoberto. Com a ajuda de Rafael, montou um ateliê maior em uma sala comercial próxima ao apartamento. Contratou 2 assistentes, jovens designers talentosas que, como ela um dia, precisavam apenas de uma oportunidade. Criou a marca Retalhos, especializada em peças personalizadas que contavam histórias através de tecidos, cortes e bordados. A filosofia era simples. Cada peça deveria refletir a jornada única de quem a usaria. Não eram apenas vestidos, blusas ou saias. Eram manifestações de resiliência, esperança e autenticidade. E o público respondeu com entusiasmo. Em um mundo de fast fashion e tendências descartáveis, as criações duradouras e significativas de Cecília encontraram seu espaço. Mas nem tudo eram flores. O sucesso trouxe novos desafios, especialmente para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Algumas noites, Cecília chegava em casa tão exausta que mal conseguia jantar antes de adormecer. Rafael, compreensivo, assumia mais responsabilidades com Manuela nesses momentos. Em uma dessas noites, após um dia particularmente estressante no ateliê, Cecília voltou para encontrar o apartamento silencioso. Era estranho. Normalmente Manuela a receberia com abraços entusiasmados e histórias intermináveis sobre seu dia. Rafael... "Manuela!" chamou, deixando a bolsa no sofá. Nenhuma resposta. Preocupada, caminhou pelo apartamento até encontrar um bilhete na mesa da cozinha. "Siga as flores." Intrigada, notou então um caminho de pétalas, de rosas que começava na entrada da cozinha e seguia pelo corredor. Seguindo-o, chegou até a porta do seu antigo ateliê caseiro, agora transformado em escritório compartilhado com Rafael. Ao abrir a porta, ficou sem palavras. O ambiente estava decorado com pequenas luzes, mais flores e fotografias penduradas em um varal improvisado. Eram imagens dela, Rafael e Manuela nos últimos meses, momentos de alegria capturados em papel. No centro da sala, uma pequena mesa estava posta para 3, com velas, pratos bonitos e taças de cristal. Ao lado, Rafael e Manuela sorriam nervosamente, vestidos com roupas de festa. "O que é isso?" perguntou Cecília, emocionada. "Uma celebração", respondeu Rafael, aproximando-se para beijá-la. "Faz exatamente 1 ano que uma certa garotinha teimosa ofereceu um biscoito a uma desconhecida em um terminal de ônibus." Manuela correu para abraçá-la. "Foi o dia mais sortudo da minha vida." Cecília se ajoelhou para ficar na altura da menina. "Da minha também, pequena." "Da minha também." O jantar foi simples, mas perfeito. O prato favorito de Cecília, preparado por Rafael com a supervisão entusiasmada de Manuela. Conversaram, riram, relembraram momentos dos últimos 12 meses. As dificuldades, as vitórias, as transformações. Depois da sobremesa, quando Manuela estava distraída com seu pudim de chocolate, Rafael pegou algo de seu bolso. Não era uma caixa de joias como Cecília esperava, mas um pequeno tecido dobrado. "Você reconhece isto?" perguntou ele. Cecília desdobrou o tecido cuidadosamente. Era um lenço surrado, com pequenas manchas que o tempo não conseguira remover. Seus olhos se encheram de lágrimas ao reconhecê-lo. "É o lenço que usei para cobrir Manuela naquele primeiro dia. Quando ela sentiu frio no terminal", sussurrou ela. "Guardei todos esses meses", explicou Rafael. "Para mim representa o momento em que nossa história realmente começou. Quando você, mesmo não tendo quase nada, deu o que podia para cuidar de alguém que nem conhecia." Ele pegou as mãos dela entre as suas. "Cecília, não sou homem de grandes gestos ou palavras poéticas. Sou apenas um arquiteto que acredita em construir coisas para durar. E quero construir uma vida com você, tijolo por tijolo, dia após dia. Você vai casar com a gente, mamãe Ceci?" interrompeu Manuela, incapaz de conter sua empolgação. Aparentemente ela estava a par do plano. Cecília olhou para os dois, o homem que a amava apesar de todas as suas fraturas e a menina que havia enxergado seu valor quando ela mesma não conseguia. Sua família, não por sangue, mas por escolha. "Sim", respondeu ela simplesmente. "1000 vezes sim."
Rafael tirou então uma pequena caixa do outro bolso. Dentro, um anel delicado com uma pedra azul. Não um diamante ostentoso, mas uma água marinha que lembrava a cor dos olhos de Cecília quando sorria. Pensei muito sobre que tipo de anel escolher, explicou ele, enquanto deslizava a joia no dedo dela. Queria algo que representasse você. Não o passado nem o futuro, mas quem você é agora. Forte, única, radiante. Cecília admirou o anel, maravilhada não tanto pela beleza da joia, mas pelo simbolismo que carregava. Era um compromisso, sim, mas também uma celebração de sua jornada. Manuela pulou da cadeira, não conseguindo mais conter sua alegria. Isso significa que vou ser dama de honra? Posso usar um vestido desenhado por você? Claro que sim, riu Cecília, abraçando-a. O mais bonito que eu já criei. Aquela noite marcou o início do planejamento do que seria não apenas uma cerimônia, mas uma verdadeira celebração de recomeço. Decidiram por algo íntimo, com apenas amigos próximos e família. A data foi marcada para dali a 3 meses, tempo suficiente para os preparativos, mas não tanto que parecesse uma eternidade. As semanas seguintes foram movimentadas, mas de uma forma diferente. No ateliê, Cecília delegava mais responsabilidades às suas assistentes para poder se dedicar ao seu vestido de noiva, um projeto especial que mantinha em segredo, trabalhando nele apenas nas horas vagas. O vestido estava se tornando sua obra-prima, não pela complexidade técnica, mas pelo significado de cada detalhe. O tecido base era um cetim marfim, sobre o qual ela bordava pequenos elementos que contavam sua história. Um terminal de ônibus estilizado no punho, uma casa acolhedora na barra, um urso de pelúcia perto do coração, representando Manuela. Numa tarde de domingo, enquanto trabalhava nos últimos detalhes do vestido, Cecília recebeu uma visita inesperada em seu ateliê. Era Luísa, sua irmã, que havia se mudado recentemente para São Paulo. Vim ver se minha irmã famosa precisa de ajuda com os preparativos, brincou Luísa, abraçando-a. Famosa é exagero, riu Cecília, mas estou feliz que você veio. Preciso mesmo de uma opinião sincera sobre o vestido. Ao ver a peça quase finalizada, Luísa ficou sem palavras. Não era apenas a beleza do vestido que a impressionava, mas a história visível em cada ponto, em cada escolha de design. É como se você tivesse costurado sua alma nele, comentou finalmente. De certa forma, sim, concordou Cecília. Cada parte representa algo importante. Olhe aqui. Apontou para um detalhe na cintura. Estas são as iniciais de todos que me ajudaram a chegar até aqui. Rafael e Manuela. Claro, mas também Dr. Paulo Juliana, você... E este espaço vazio? Perguntou Luísa, notando uma área ainda não trabalhada próxima ao decote. Cecília sorriu misteriosamente. Este é para o futuro. Vou preenchê-lo depois da cerimônia, com algo que represente o novo capítulo. As duas irmãs passaram a tarde juntas, relembrando histórias de infância, atualizando-se sobre a vida uma da outra, reconstruindo uma relação que havia sido fragilizada pelos anos de separação. Quando Luísa finalmente se despediu, Cecília percebeu que mais uma peça do quebra-cabeça de sua vida havia encontrado seu lugar. Faltando 3 semanas para o casamento, Rafael surpreendeu Cecília com outra novidade. Havia comprado um terreno nos arredores de São Paulo, em uma área arborizada e tranquila. Não é muito grande, explicou ele enquanto mostrava as fotos, mas tem espaço suficiente para uma casa confortável, um jardim onde Manuela pode brincar e... Ele hesitou, parecendo nervoso pela primeira vez. Um ateliê maior para você. Um ateliê? Na nossa casa? Pensei que você gostaria de trabalhar de casa algumas vezes, especialmente quando... Ele pigarreou. Se um dia decidirmos expandir nossa família... Cecília sentiu seu coração acelerar com a perspectiva. Uma casa própria, um espaço para criar a possibilidade de mais filhos no futuro. Era mais do que jamais havia sonhado. Já começou a desenhar? Perguntou ela, conhecendo a paixão de Rafael por projetos residenciais. Ele sorriu, aliviado por sua reação positiva. Tenho alguns esboços. Queria que participasse do processo. Afinal, será o nosso lar. Nosso lar, repetiu ela, saboreando as palavras. Mal posso esperar para ver seus desenhos. No dia do casamento, o clima em São Paulo estava perfeito. Céu azul, temperatura amena,
uma brisa suave que parecia abençoar a ocasião. A cerimônia seria realizada no jardim de uma pequena pousada, nos arredores da cidade, com vista para uma área de mata preservada. No quarto reservado para a noiva, Cecília estava sendo ajudada por Luísa e pela mãe de Rafael, Dona Berenice, que a havia acolhido como filha desde o primeiro encontro. O vestido finalmente concluído era ainda mais impressionante quando usado, não pela opulência, mas pela elegância discreta e significativa. "Está nervosa?" perguntou Dona Berenice, ajustando o véu curto. "Estranhamente, não", respondeu Cecília com serenidade. "Sinto como se estivesse finalmente chegando em casa depois de uma longa viagem." Um pequeno toque na porta interrompeu a conversa. Era Manuela, deslumbrante em seu vestido de dama de honra, também desenhado por Cecília em um tom de azul que combinava com o anel de noivado. "Posso entrar?" "Papai disse para não incomodar, mas eu precisava ver você antes", explicou a menina. "Você nunca incomoda, pequena", sorriu Cecília, abrindo os braços. "Venha cá." Manuela correu para seu abraço, tomando cuidado para não amassar os vestidos. "Você está parecendo uma rainha", sussurrou a menina em seu ouvido. "E você? Minha princesa está absolutamente perfeita", respondeu Cecília, emocionada. Quando chegou a hora, foi Dr. Paulo quem a conduziu até o altar improvisado no jardim. O médico que a atendera naquela primeira noite havia se tornado um amigo próximo da família, e Cecília não conseguia imaginar pessoa mais apropriada para este papel. Rafael a esperava sob um arco de flores silvestres, com Manuela ao seu lado. Seu olhar ao vê-la se aproximando continha todo o amor do mundo. Não apenas admiração pela beleza física, mas um reconhecimento profundo da jornada que haviam percorrido juntos. A cerimônia foi simples e emocionante. Trocaram votos escritos por eles mesmos. Promessas que falavam não de perfeição, mas de compromisso diário, de escolha constante, de amor construído com pequenos gestos. "Prometo ser seu porto seguro", disse Rafael, "como você foi o meu quando nem percebia. Prometo construir com você, dia após dia, o lar que sempre sonhamos", respondeu Cecília. "Não apenas com paredes e tetos, mas com compreensão e verdade." Quando chegou o momento de Manuela participar, a menina surpreendeu a todos com sua própria promessa. "Prometo dividir meus brinquedos e não reclamar na hora de dormir", começou ela, arrancando sorrisos. Então sua voz ficou mais séria. "E prometo amar você para sempre, mamãe Ceci, porque você me ensinou que famílias podem ser costuradas com amor, como seus vestidos mais bonitos." Não havia olhos secos entre os convidados após as palavras da criança. A festa que seguiu foi alegre e descontraída, exatamente como haviam planejado. Amigos, familiares e colegas celebraram não apenas a união oficial do casal, mas a extraordinária história de superação e renascimento que haviam testemunhado. Durante a recepção, Juliana se aproximou de Cecília com uma expressão de quem guarda uma surpresa. "Tenho um presente para você", disse a jornalista, entregando-lhe um envelope. Ou melhor, uma notícia. Dentro do envelope havia a impressão de um e-mail. Era uma mensagem de uma importante escola de moda de São Paulo, convidando Cecília para dar aulas de design como professora visitante. Eles ficaram impressionados com sua história e sua abordagem única ao design, explicou Juliana. "Acham que você tem muito a ensinar aos jovens estilistas." Cecília ficou sem palavras. Ensinar era algo que nunca havia considerado seriamente, mas que agora parecia uma extensão natural de sua jornada. Compartilhar não apenas técnicas, mas valores, resiliência, ética profissional. "Você não precisa decidir agora", continuou Juliana. "É apenas uma semente que plantei. Pense nisso depois da lua de mel." A lua de mel. 3 semanas na costa nordestina, longe da agitação de São Paulo. Apenas os 3, porque claro que Manuela iria junto. Era uma viagem que simbolizava o início oficial de sua vida como família, embora em seus corações essa família já existisse há muito tempo. A festa avançou pela noite, com música, dança e celebração. Em determinado momento, Cecília se afastou um pouco, observando de longe Rafael e Manuela dançando juntos, rindo de alguma piada particular. Dr. Paulo se aproximou, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. "Pensativa?" perguntou ele. "Grata", corrigiu ela.
Olhando para eles ali, penso no quanto estive perto de nunca conhecê-los. Se Manuela não tivesse insistido em me ajudar naquele dia. As crianças têm uma sabedoria que muitas vezes perdemos com a idade, comentou o médico. Elas veem pessoas, não circunstâncias. Cecília assentiu pensativa. Sabe o que mais me impressiona? Como os momentos mais escuros da minha vida me conduziram até a maior luz que já conheci. Se eu pudesse voltar, não mudaria nada, nem mesmo os dias mais difíceis nas ruas. Porque foram esses dias que a trouxeram até aqui, completou o médico. Exatamente. Rafael se aproximou então, ofegante da dança com Manuela. Posso roubar minha esposa para uma dança? Perguntou ele ao médico. Toda sua, sorriu Dr. Paulo, afastando-se. Na pista de dança, sob luzes suaves e ao som de uma música romântica, Rafael puxou Cecília para perto. Feliz? Perguntou ele. Mais do que jamais imaginei ser possível, respondeu ela, descansando a cabeça em seu ombro. Sabe o que Manuela me disse agora há pouco? Comentou Rafael. Que quando crescer, quer criar roupas que contem histórias como você. Cecília sorriu emocionada. Ela pode ser o que quiser. Vamos estar ao lado dela a cada passo. Como uma família de verdade, completou Rafael. A mais verdadeira de todas, concordou Cecília. Naquela noite, muito depois que a festa terminou, e Manuela adormeceu exausta em seu quarto, Cecília completou o bordado em seu vestido de noiva. No espaço que havia deixado vazio perto do coração, bordou 3 pequenas figuras de mãos dadas. Um homem, uma mulher e uma criança. Não eram meros símbolos, mas a representação de um novo capítulo que não era o final da história, mas apenas o começo de uma jornada que prometia ser mais bela e significativa do que qualquer design que pudesse criar. Enquanto guardava cuidadosamente o vestido, agora completo, Cecília refletiu sobre o caminho que a trouxera até ali. De uma jovem designer traída à mulher sem teto, desesperançada, de hóspede temporária, a figura materna e esposa amada. De vítima de circunstâncias, a protagonista de sua própria história. Cada fase havia adicionado um retalho ao tecido complexo de sua identidade. E aqueles retalhos, costurados com lágrimas, risos, medo e esperança, haviam criado o padrão mais bonito de todos, o de uma vida vivida com autenticidade, coragem e, acima de tudo, amor. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Cecília, Rafael e Manuela tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar um gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos por vocês nos comentários.